A paz do Senhor, crianças, família, graças a Deus por mais essa oportunidade que Deus tem nos concedido de estar aqui fazendo esse trabalho para vocês e muito grata a Deus por você estar nos acompanhando, estar nos assistindo, estar divulgando esse trabalho, sendo canal de bênção para muitas vidas, né? A nossa classe dos pequenos tá falando da revista Sabedoria para Viver Bem, né? A gente já participou de aulas maravilhosas, aprendeu muita coisa e tudo isso serve para a gente viver bem, para a gente ter uma vida saudável, para a gente conhecer a Deus e saber o que Ele quer de nós. Mas tia, eu sou muito pequenininho ainda, eu tenho que já aprender essas coisas? Sim, é desde pequeno que a gente vai aprendendo a cada dia um pouquinho mais de Deus, para quando a gente crescer, continuar tendo uma vida abençoada. E hoje, a nossa aula, ela vai falar de um assunto que todo mundo pensa que é muito fácil para a criança, mas a gente tem a nossa dificuldade também. A nossa lição vai falar sábio no perdoar. Perdoar é uma palavra simples, mas é muito difícil da gente viver, né? E o nosso textuário diz assim, prestem atenção. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor. Né? É muito complicado essa situação do perdão, porque o perdão ele precisa ser liberado quando alguma coisa muito ruim acontece conosco. Mas é muito importante a gente saber que Deus ele está no meio do perdão. Deus se agrada quando a gente libera perdão, né? E a lição de hoje, vocês já devem ter escutado falar a respeito de José, né? José viveu uma situação muito difícil, porque ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Vocês já pensaram que tristeza teve no coração de José com aquela situação? E todas as dificuldades que ele passou por conta daquilo que ele viveu? E muita coisa foi acontecendo na vida dele. Ele passou por muitas dificuldades, sim, mas ele também passou por muitas situações de bênção, porque Deus foi cuidando da vida dele em cada momento, em cada situação. E você pode pensar, criança, José se tornou um governador, um homem poderoso no Egito. Nada faltava para ele, mas havia no coração dele uma mágoa, havia no coração dele uma grande tristeza. E ele, por conta disso, não era completo. Ele tinha poder, tinha riqueza, tinha família, mas faltava ainda alguma coisa para ele. Faltava o perdão, né? E Deus proporcionou a ele uma situação, um momento que ele se reuniu, né, com os irmãos dele naquela compra de alimento e foi acontecendo as coisas, foi acontecendo tudo e houve um momento que José liberou perdão, né? Que José perdoou os irmãos dele por aquilo que havia acontecido. E a partir daquele momento, crianças, vocês vão ver que José, mesmo com todo aquele poder que ele tinha, mas a partir daquele momento ele teve a vida dele transformada, né? Ele perdoou os irmãos dele, ele viu que tudo aquilo que aconteceu foi permissão de Deus para que o povo dele fosse salvo da fome, né? Deus não fica feliz com a nossa tristeza, com os problemas que nos acontecem, mas o propósito de Deus para tudo aquilo que acontecesse foi justamente para Deus salvar toda a família de José, da fome, da miséria, da extinção. Então, crianças,
que essa lição vocês possam entender que todos os momentos difíceis que a gente passa têm um propósito de Deus, mas para que possamos ser completos, abençoados, sermos cidadãos de bem, abençoados mesmo, nós precisamos ter perdão liberado por alguma ofensa que nos aconteceu e passar o amor, né? Que quando a gente perdoa, a gente demonstra mais amor. Demonstra amor pelo vizinho, pelo colega da escola, por um primo que te irritou, pelo seu irmão mais velho, pelo seu irmão mais novo. Então, quando a gente perdoa e libera amor, a gente tem uma vida completa e abençoada e somos mais felizes. Tá? Amém, crianças? Que vocês possam meditar melhor nessa história. Fiquem com Deus, não nos deixem só e até a próxima aula, se Deus quiser. A paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, famílias. Mais um domingo nós estamos aqui, com a graça de Deus. E hoje nós já estamos na lição de número 5 da revista Saber Mais. O título dela, Atos dos Apóstolos. Temos aprendido muito com esse livro. E o título da nossa lição de hoje diz assim: Os primeiros diáconos da igreja. O nosso texto do dia nós vamos encontrar lá em Atos, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. O primeiro ponto da nossa lição diz assim: a importância dos diferentes ministérios. À medida que a igreja primitiva crescia, as atividades, os trabalhos também cresciam. E naquela época não era diferente de hoje. As pessoas se achegavam, as pessoas tinham necessidades, e uma dessas necessidades era organizar a distribuição de alimentos para as pessoas. Alguns crentes falavam aramaico e outros falavam grego. Então surgiu a necessidade, porque alguns que falavam aramaico começaram a pensar que as viúvas que falavam grego eram melhor assistidas, eram mais vistas. E por conta dessa necessidade toda, os apóstolos decidiram escolher os diáconos da igreja, que foram, depois dos apóstolos, vieram os diáconos. Só que essa decisão não poderia ser qualquer pessoa. Eles decidiram que escolheriam 7, mas eles tinham que cumprir alguns requisitos. E entre esses requisitos, tinham que ser vocacionados, tinham que ser um discípulo de Cristo, ter boa reputação, ser cheios do Espírito Santo, cheio de sabedoria, e eles tinham que governar bem os seus filhos e a sua casa. Esses eram os requisitos para ser escolhido como diácono. E hoje não é diferente, hoje também é assim. Então, dentre todo aquele povo, todos os discípulos, eles escolheram 7. O nome desses 7 eram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau. Foram 7 escolhidos para fazer esse serviço, então, para distribuir, na época ainda estava crescendo, para distribuir a alimentação para as pessoas que precisavam. Enquanto isso, os apóstolos, então, poderiam ficar com a pregação da palavra, porque era o que Deus tinha chamado eles para fazer. No segundo ponto, diz assim: há lugar para todos no reino. Hoje não é diferente. A Bíblia fala sobre as posições,
os lugares que Deus colocou e que Deus escolheu para cada um. Hoje temos os diáconos, os presbíteros, os evangelistas, os pastores e temos os membros. Nenhum é mais importante do que o outro. Todos formamos um corpo, todos somos servos do Senhor. Ser membro da igreja é um privilégio muito grande. E servir ao Senhor no diaconato, ou no presbitério, ou como evangelista ou como pastor, é uma honra muito grande. Todos nós fomos escolhidos, fomos chamados para fazer a vontade do Senhor. Cada um ele capacita de uma forma, cada um ele dá uma visão diferente, mas a visão sempre unida, sempre dentro da palavra dele, sempre dentro da vontade dele, com muita obediência, com muita sabedoria. As mesmas regras que tinham para os diáconos antes, para os evangelistas, para os pastores, são as que tem hoje. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não muda, ela permanece para sempre. E nós, como servos do Senhor, como corpo de Cristo, devemos seguir. Hoje, a igreja espalhou, a igreja cresceu, existem inúmeras funções, inúmeros trabalhos para serem feitos. E nós, como servos do Senhor, precisamos estar atentos a cada um deles. Crianças, hoje vocês são membros da igreja, hoje vocês ainda são crianças, mas vocês devem estar atentos ao chamado de Deus, atentos àquilo que Deus tem para falar com cada um de vocês. E não importa se vocês ainda são membros, vocês têm funções a fazer, vocês têm atividades a cumprir, vocês precisam ser servos do Senhor, onde vocês estiverem. E precisam também se preparar, ler a Bíblia, buscar a presença de Deus para que Deus mostre para cada um de vocês aquilo que Ele tem preparado para cada um. Talvez quando vocês crescerem, vocês vão se tornar um evangelista, um pastor, um presbítero, um diácono da casa do Senhor. Todos esses pontos precisam ser observados. Não importa se é um diácono. Hoje, vocês como crianças, como membros, vocês precisam respeitar cada um deles. Cada um de nós fomos escolhidos pelo Senhor e devemos observar tudo aquilo que o Senhor coloca e devemos respeitar as ordens que o Senhor nos dá. Amém? Que essa lição nos ensine a guardar tudo aquilo que o Senhor nos dá, a observar cada ponto que o Senhor nos mostra e que nós possamos estar preparados para cumprir o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Um beijo e até a próxima semana, em nome de Jesus. Paz do Senhor, meninas e meninas, princesas e príncipes do Senhor. Nesse domingo nós vamos estar aprendendo a lição de número 5, que tem por título Perseverando na Missão. Nossa mensagem valiosa ela está no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que está escrito: E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A verdade aplicada fala que anunciar o Evangelho é crer na mensagem da cruz de Cristo. Qual que vai ser nosso objetivo dessa lição de número 5? Nós vamos aprender que o cristão não deve desistir de pregar o Evangelho, mesmo em meio às adversidades. Nessa lição de número 5, nós vamos estudar sobre um homem que foi um dos maiores perseguidores da igreja primitiva. E depois ele se tornou um dos maiores pregadores e ganhadores de alma. Estou falando de Saulo, no início, né? Que ele depois que teve um encontro com Jesus, ele era o perseguidor Saulo, e ao se encontrar com Jesus, se tornou em um missionário Paulo, o famoso Paulo. E aí, o que acontece? Ele estudou desde muito pequenininho.
a palavra de Deus, ele estudou a lei de Deus, né? Ele estudou com um dos maiores mestres daquela época, Gamaliel. Estudava, sabia falar romano, sabia falar grego, o hebraico, era um homem muito instruído. E ele começou a estudar a lei, só que o entendimento que ele teve da lei não era aquilo, o propósito real dela, para qual Deus deixou. O que aconteceu? Ele começou a perseguir os cristãos. A igreja começou a crescer, muitas almas começaram a se entregar a Deus, depois que veio esse avivamento, esse Pentecoste que a gente falou nas lições anteriores, quando teve o batismo do Espírito Santo, as pessoas ficaram tão cheias de amor, tão cheias de poder, que começaram a pregar para toda criatura, para todos os moradores de lá. E a igreja começou a se expandir. As pessoas começaram a acreditar em Deus, a acreditar no Evangelho e entregar suas vidas a Ele. Então Saulo achou que era uma secta, que eles não estavam pregando o verdadeiro Evangelho segundo ele aprendeu. E aí ele começou a perseguir, ele começou a ser um dos maiores defensores de Jesus, os maiores defensores da lei de Deus. Aí ele pediu carta ao sumo sacerdote para ir na cidade de Damasco, para entrar nas sinagogas, né, para entrar nas igrejas, falando assim, e levar presos a Jerusalém o povo de Deus. Aí ele estava indo, que a gente conhece a história, ele estava indo caminho a Damasco, e no caminho Jesus apareceu para ele. Ele teve um encontro com Deus, uma luz que apareceu, que ele ficou cego, todo mundo caiu ao chão por essa presença de Deus. E aí Jesus fez essa pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persigues? Aí ele conheceu o Deus da lei, ele conhecia só a lei, mas naquele momento ele teve um encontro com o Deus da lei, o Pai verdadeiro, o Deus verdadeiro. E ele foi, né, Deus deu instruções para ele chegar lá numa casa, ele ficou cego naquele momento. E aí Ananias foi orar por ele, e na hora que ele foi orar por ele, disse que escamas caíram dos olhos de Saulo. Naquele momento ele era Saulo. E olha que interessante se a gente pensar nessa questão das escamas ter caído do olho de Saulo. Porque, como eu falei, no momento ele conhecia só o Deus da teoria. Mas no momento que ele teve um encontro com Jesus, ele passou a conhecer o Deus vivo, o Deus da prática, o Deus do dia a dia. E a partir de lá, ele se tornou um dos maiores pregadores da palavra de Deus, mas também foi um dos que mais foi perseguido, um dos que mais sofreu, um dos que mais foi açoitado, violentado. Mas o amor, esse encontro verdadeiro que ele teve com Jesus, fez que ele desse sua vida. Por isso que a mensagem valiosa fala: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então, não importa o que aconteça com o meu corpo, é Cristo que vive em mim. E a gente hoje em dia pode ser que estamos sofrendo algumas perseguições, né, enmascaradas, né? Tem outros países que as perseguições são muito mais vistas, muito mais, aparecem mais, né, mais reais. Mas nós precisamos entender que a gente está falando de um evangelho poderoso, um evangelho que pode fazer a diferença. A gente não está contando a história de um livro, de um filme. Estamos falando de um evangelho que tem poder para mudar. Mas nós precisamos estar dispostos a perseverar na missão, né? Sabendo que a gente vai receber um prêmio lá no céu quando a gente chegue no fim dos tempos. E para concluir, a conclusão fala que não há missão cristã genuína que não esteja marcada de algum modo pela cruz e pelo que ela representa. Então, vamos continuar falando, vamos continuar pregando com as liberdades, com os meios que a gente tem, porque o evangelho é poderoso e é transformador. Deus abençoe e até a próxima aula. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar estudando a lição de número 5, a lição que é direcionada aos adolescentes de 14 a 17 anos. E a nossa lição hoje vai estar falando sobre o profeta Obadias. E o tema da nossa lição diz assim: Obadias, o profeta da rivalidade. Mais para frente eu vou estar explicando sobre o porquê, né, desse tema escolhido aqui, né, como explicar essa questão da rivalidade que vai tratar nessa lição.
O nosso versículo-chave diz assim: porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5,5. O nosso objetivo da lição diz assim: saber que a soberba provoca a rivalidade, o que desagrada a Deus. É muito interessante a gente começar entendendo, né, o porquê que talvez o autor dessa revista, né, quis trazer essa questão da rivalidade, né, e como que Obadias, né, ele foi um profeta que trabalhou muito sobre essa questão e foi um profeta, né, usado por Deus durante um período que realmente trouxe, né, essa questão de como que a rivalidade entre dois povos, né, veio trazer aí, de certa forma, um juízo de Deus sobre um povo em específico. O ministério profético de Obadias, ele foi destinado à nação de Edom. O povo de Edom era um povo realmente, né, que estava vivendo um período em que eles esbanjavam realmente, né, uma segurança neles mesmos, né? Então, Deus entrou com o juízo devido a eles se alegrarem, né, com a derrota do povo de Judá, né? Então, assim, é muito interessante a gente estar atento a esses detalhes da história, porque Edom e Israel eles sempre foram nações rivais, né? E a raiz dessa rivalidade, né, está lá no início, né, da história, né? Quando Jacó e Esaú, né, eles tiveram algumas divergências como irmãos mesmo, né? E o povo, né, de Edom, eles de certa forma se separaram, né, dos israelitas e mediante essa rivalidade, né, que se originou a gerações bem anteriores a eles, eles praticavam, né, algumas atitudes que desagradavam a Deus. Então a capital, né, da nação de Edom, ele era uma capital muito bem protegida, né? Era uma capital que ficava no alto de montanhas. Então eles tinham essa segurança, né, geograficamente falando também, e eles se gabavam, né, de certa forma, dessa segurança que eles tinham. Então Deus se desagradou com esse temperamento soberbo deles durante essa história. O tópico número 1, ele vai nos falar sobre a rivalidade que alcança gerações. Então tudo começou, né, quando Esaú, né, e Jacó tiveram aquelas divergências, né, até na vida deles como crianças, adolescentes e jovens, e eles acabaram por um certo período se distanciando, se afastando. E mesmo depois da reconciliação entre Jacó e Esaú, essa rivalidade se estendeu por gerações, né? Então houve um certo período em que o povo de Judá passou por uma dificuldade muito grande, né? Quando o rei Nabucodonosor invadiu, né, as terras de Judá, e não só bastasse isso, né? O povo de Edom, né, se aliou ao povo da Babilônia para invadir, né, Israel. Então foi algo que deixou realmente o coração de Deus chateado com tudo isso, porque o comportamento deles, né, deveriam ser de irmãos, né, de realmente ter um apoio, um auxílio, né, uma ajuda, quando na verdade eles se aliaram a um povo para que realmente pudesse, né, causar um dano, né, irreparável na nação de Israel. Então, ao longo da história, né, essa rivalidade ela foi se acirrando, né? Então Deus ele acaba levantando Obadias, né? É onde a gente entra no nosso tópico número 2, para que ele pudesse, né, levar essa mensagem de juízo ao povo de Edom. E Deus deixa bem claro, né, que ele destruiria, né, todo o povo dessa nação. Então, eles aproveitaram, né, da questão da Babilônia ter invadido Israel, né, levado boa parte do povo cativo, e eles participaram, né, desse massacre mesmo do povo de Israel. Então Deus levanta Obadias como profeta, né, na terra de Edom, para que eles pudessem, né, se arrepender dessas práticas, né? Então eles estavam realmente muito exaltados, né, totalmente confiantes em si mesmos, e Deus não queria isso, né, entre nações que deveriam, na verdade, ser irmãs, né? Mas eles deixaram com que a soberba, a arrogância, essa rivalidade, né, que talvez a gente possa dizer que estava resolvida entre Jacó e Esaú, se perdurasse por tanto tempo. O tópico número 3, ele traz uma mensagem atual para a gente, né? Ele diz
que Obadias, né, ele foi um profeta, né, que deixa uma mensagem atualizada para a gente, né, de que as consequências da falta de perdão entre dois povos, né, retrata muito bem o que Deus entrou, né, como juízo, né, teve que realmente devastar o povo de Edom, porque de fato não houve um arrependimento sobre as práticas que eles estavam, né, há algum tempo já praticando. Então é muito interessante a gente saber que Deus ele tem essa intenção, né, de que a gente não crie rivalidades, né, seja em qualquer área da nossa vida, né, familiar, profissional, né, que Ele quer que a gente realmente tenha um perdão genuíno, né, um perdão em que não deixe com que gerações posteriores, né, continuem, né, levando à frente esse tipo de rivalidade. Então, a Bíblia deixa bem claro em Romanos 12, 15, né, que o sucesso, né, do nosso irmão deve ser motivo da nossa alegria, né, e que a gente deve se alegrar com quem se alegra e também chorar com quem chora, né. Então foi isso que a nação de Edom não praticou naquela ocasião e Deus entrou com juízo mediante, né, a profecia do profeta Obadias, que foi de extrema importância, né. Então, o livro de Obadias é um livro bem pequeno, né? O livro de Obadias tem 21 versículos apenas, mas que trouxe uma mensagem, né, que realmente levou ao extermínio total da nação de Edom devido às práticas de soberba, falta de perdão e de realmente, né, se alegrar com o problema com que Israel se passou no momento. Então é isso, bons estudos e até a próxima. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Hoje eu estou aqui para conversar com os irmãos um pouquinho, fazer um resumo sobre a lição dos adultos da classe Ebenezer. E os adultos, nós estamos aprendendo a lição desse trimestre sobre os atributos de Deus. E hoje nós vamos falar de todos os atributos de Deus são importantes, mas nós vamos falar de um que é o motivo de nós estarmos aqui, que é o motivo da nossa salvação, que é sobre a graça de Deus. E o versículo-chave, ou texto áureo, né, que é dos adultos, ele está em Efésios 2, versículo 8, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, quando a gente fala na palavra graça, nós usamos ela em vários sentidos. A gente fala, isso é de graça. Então, às vezes, ela pode ter vários sentidos. Mas, em relação a Deus, como atributo de Deus, ela vai para um nível acima, ela vai para um nível além, né, do que nós estamos acostumados. Com exemplo, assim, recebi isso de graça, nós somos agraciados por Deus, aquela pessoa está cheia de graça. A gente ouve muitas dessas expressões. Mas nesse nível, nós estamos falando da graça como um presente, né? Como um favor de Deus para nós. Então, um sinônimo bem simples para nós guardarmos é que a graça, ela é um favor imerecido de Deus para com a humanidade. Então, a graça é um favor, é uma coisa que nós não merecíamos, mas mesmo assim, Deus, na sua infinita bondade, Ele nos presenteou e por ela nós somos salvos. O item 1 da lição, então, ele fala sobre a graça salvadora. Nós sabemos que o pecado separou o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Isso começou lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. E no Antigo Testamento, a forma que as pessoas tinham, que o povo tinha de receber o perdão de Deus era através do sacrifício animal. Então, diversas vezes as pessoas ofereciam, né, um bezerro, pombinhas ou outros animais e o sangue daquele animal purificava os pecados da pessoa. Mas esse era uma purificação, era um perdão temporário,
né? De ano em ano, de tempos em tempos, as pessoas tinham que sacrificar o animal. Então, era o tempo da lei. E aí, Deus, quando o homem já pecou, Deus já tinha um plano de salvação, né? Ele não queria que o homem ficasse pecando para sempre ou estivesse separado dele para sempre, porque não foi para isso que Deus nos criou. Então, o plano de salvação de Deus se finaliza no sacrifício de Jesus. Jesus vem ao mundo para fazer esse sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro perfeito. E esse presente que nós recebemos, que foi o sacrifício de Jesus, trouxe para nós um outro tempo, né? E nós vivemos então no chamado tempo da graça, onde a salvação ela já não é mais por meio de sacrifícios, ela é por meio da graça de Deus. A partir do momento que eu aceito Jesus como meu Salvador e eu reconheço Ele como Senhor da minha vida, eu estou salva. Então a salvação agora não é por meio de sacrifícios, de holocaustos, é por meio dessa graça. A lição fala também que a graça ela é um dom divino, ela não vem de nós. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Tudo que nós fazemos, por melhor que seja, não nos dá a salvação. No máximo, ela pode nos garantir algum galardão no céu, mas a salvação não. Paulo fala que a salvação ela é pela graça para que ninguém pudesse se gloriar em si mesmo, né? Sair falando por aí, nossa, como eu sou bom e por causa disso eu estou salvo. Então ela é um dom que vem de Deus por meio do sacrifício de Jesus. E o item 2 da lição, ele fala sobre a graça capacitadora. A partir do momento que eu aceito Jesus e que eu passo a viver uma vida com Ele, é a graça de Deus que me capacita para levar a obra de Deus adiante. Sem ela, eu não consigo, né? Eu não consigo seguir, eu não consigo me aperfeiçoar. Porque a partir desse momento, a graça de Deus ela nos aperfeiçoa para que nós possamos melhorar, para que nós possamos ser luz no mundo, sal da terra, que é isso que Ele espera de nós. Então, a graça de Deus vai nos capacitar para isso, para viver uma vida cristã de acordo com os princípios de Deus, com a ética, com a moral de Deus. Vai nos capacitar para ter um bom desempenho no ministério, para levar a obra de Deus e vai nos dar suficiência para todas as necessidades humanas, né? Deus fala para Paulo num dado momento que ele fala que ele tinha um espinho na carne, que é para ele se conformar, porque a graça de Deus bastava para ele, era suficiente para ele aprender que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, irmãos, que a graça de Deus possa nos bastar, né? E que nós possamos aprender a ser gratos. O item 3 da lição fala sobre a graça e o livre-arbítrio. Primeiro, que a graça de Deus veio para nos trazer liberdade e não libertinagem, não é para nós fazermos o que nós queremos, né? E toda aquela pessoa que recebeu alguma coisa de graça, ela tem que ser grata. Então, a tendência do ser humano é quando alguma coisa vem fácil demais, ele não dá valor. E nós temos que fazer o contrário, darmos muito valor, valorizar o sacrifício de Jesus. Porque é por essa graça que nós estamos aqui, que nós temos liberdade e que nós temos uma fé, né, que nos aperfeiçoa e que vai nos levar à eternidade com Deus. Então, que nós possamos permanecer nessa graça, a ajuda do Espírito Santo para que nós não percamos essa graça, porque ela pode ser perdida se nós não persistirmos. Tem algumas pessoas que pensam que a partir do momento que nós somos salvos, está garantida a nossa salvação. E não é dessa forma, irmãos. Então, que nós possamos nos atentar mais ao que Deus fala, buscar mais a Deus, para que nós não percamos essa graça e que caminhemos e cheguemos juntos a Deus na eternidade. Fiquem com Deus, a paz do Senhor.